Olá, meu nome é Sandro e hoje eu vou falar um pouco sobre a escola Tiantai ou Tendai, a escola cuja qual eu sigo. Após a morte de Buda, as primeiras controvérsias sobre alguns ensinamentos, sobre alguns preceitos, já começaram a ocorrer de imediato. E nisso começaram-se as divisões, e a existência de muitas escolas budistas diferentes, distintas, com divergências. A primeira grande divisão é a divisão entre o budismo Mahayana e o budismo Hinayana. Muitas pessoas costumam dizer que o budismo Hinayana é anterior, mas há relatos históricos de que os dois budismos já coexistiam desde o início do budismo primitivo. É claro que o budismo Mahayana não tinha esse nome, ele era defendido lá por algumas escolas, e nem o Hinayana também, essa nomenclatura surgiu depois. Mas a essência das duas visões budistas principais já existia, segundo relatos, segundo histórias mais recentes, pesquisas mais recentes, desde o início da fundação do budismo, da morte de Buda, desde os primórdios mesmo do budismo. Quando o budismo chegou na China, a história mais ou menos era semelhante. Havia muitas visões diferentes budistas, muitas escolas diferentes no sul e no norte da China. Então, o mestre Tiantai, o mestre Zhiyi, é conhecido como Tiantai exatamente porque ele morava nas montanhas, nos montes Tiantai. Ele tentou unificar os ensinamentos do norte e do sul, tentando encontrar ali um todo coerente. Então essa foi a ideia inicial que ele teve de querer fundar o budismo Tiantai. Após aproximadamente 3 séculos da fundação do budismo Tiantai na China, Saisho, do Japão, foi até a China para aprender com a tradição e introduzir o ensinamento, a escola, em seu país. Então ele vai até a China, aprende com a tradição ali, o budismo Tiantai, fica um tempo ali, e leva esse budismo para o Japão, onde esse budismo é amplamente aceito e floresce no Japão. A doutrina Tiantai ou Tendai no Japão, ela é uma doutrina em que não há uma prática central como nas outras escolas. Por exemplo, na escola da Terra Pura se costuma recitar o Nembutsu. Na escola de Nichiren, por exemplo, se recita o mantra do Namu-myo Horenge-kyo. E no Zen, por exemplo, a prática central era voltada à meditação sentada, em posição de lótus. Porém, no budismo Tiantai, há uma tentativa de se unificar todas essas práticas. Então a meditação, a recitação de sutras, de mantras, inclusive há até o budismo esotérico, porque como Saisho era contemporâneo de Kukai, que é o fundador do budismo Shingon no Japão, eles ali trocaram algumas ideias e o budismo esotérico também acabou influenciando a escola Tiantai. O budismo Tendai no Japão, Tiantai na China ou Tendai no Japão, ele enfatiza a prática diária. A ideia é o equilíbrio entre o estudo dos sutras e dos tratados com a prática diária, seja tanto meditação quanto recitação de mantras, de textos, ou qualquer outra prática budista que seja esotérica. Então a ideia é que a erudição é um remo do barco e a prática é um outro remo, para que o budista consiga progredir na sua carreira budista rumo à iluminação. Os pilares do budismo Tendai são transitoriedade, insubstancialidade, sofrimento e iluminação. A transitoriedade diz respeito que nada no mundo é perpétuo, tudo está em constante mudança. Nós temos que entender a realidade, que não há algo que seja estático, tudo é dinâmico num constante devir.
A insubstancialidade diz respeito que todas as coisas no universo são vazias. Elas não têm uma substância em si. Elas são resultado de causas e efeitos que fazem com que haja o fenômeno em si, a união da matéria na formação de um ser. E essa união é transitória, então há ali as causas e condições propícias para que haja vida. Depois essas causas e condições se cessam e essa vida se desfaz. Essa ideia de insubstancialidade está ligada ao vazio, de que não há nada substancial, não há uma alma, como por exemplo no cristianismo. As coisas são vazias em si mesmo. Vazias não no sentido de que é o nada, mas é o sentido de que elas estão em algum momento. Por exemplo, nesse momento eu estou nessa forma humana, porque tenho aqui o tecido, os meus órgãos, o meu cérebro, mas essa composição ela não é perpétua, ela vai se desfazer. Esses componentes vão fazer parte de outros seres e assim a vida continua nesse ciclo. O sofrimento está relacionado às 4 nobres verdades, que diz que a vida é permeada de dor, mas através das práticas budistas é possível se autocontrolar, se desapegar das coisas, enxergar elas como transitórias e assim minimizar o sofrimento. A iluminação, por sua vez, é a meta última do budista. É o objetivo pelo qual ele faz as práticas, para cada vez mais se despir das camadas ilusórias, dos valores mundanos de felicidade e de prazer, e descobrir a verdadeira natureza que já está dentro dos seres, mas ela é manchada por essas delusões, pelos hábitos e culturas os quais nós somos ensinados desde sempre. Então esses seriam os 4 pilares do budismo Tendai. O budismo Tendai também ensina que o budista deve ser vegetariano. Ele entende que você se abster de comer carne, você está contemplando o primeiro preceito de não matar. E quando você come um animal, consome carne, você estaria participando, ferindo, de alguma forma esse preceito. O budismo Tendai ele tem essa série de práticas porque ele parte do princípio de que as pessoas não são iguais. Então, baseando-se no capítulo 2 do Sutra do Lótus, que fala sobre os meios hábeis, cada pessoa deve ser abordada e deve praticar conforme a sua própria estrutura física, psicológica, conforme a sua própria natureza. Por exemplo, uma pessoa que é impaciente e não consegue ficar numa posição de lótus por muito tempo, ela pode escolher uma outra prática, por exemplo, a recitação de um mantra, uma prática esotérica, por exemplo, a recitação de um sutra, a recitação no Nembutsu, por exemplo, ela pode escolher. Se a pessoa gosta do silêncio, ela pode partir para uma meditação. Então há essa flexibilidade no budismo Tendai, de uma prática budista rumo a uma mesma iluminação, mas através de meios hábeis distintos. Então o vídeo sobre o budismo Tendai fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaria de pedir que vocês curtam, ativem o sininho para receber notificações do canal e compartilhem, ajudem o budismo brasileiro. Vou deixar o link também na descrição do Apoia-se, caso você queira ajudar financeiramente o canal, para que o canal se torne cada vez mais forte e seja mais frequente, e também as postagens no meu site sejam mais frequentes. Gostaria de pedir essa ajuda aí financeira. Se você ajudar por R$5 por mês, para mim já está muito bom, já ficaria muito feliz. Então seria isso, espero que tenham gostado, até a próxima.